Olá pessoal, Matheus aqui novamente, salve salve. Mais um videozinho aí pro canal. E outro dia eu fiz um vídeo de um artigo que eu escrevi a respeito da casa dos avós. E a casa da minha avó é a casa que fez parte da minha infância, fez parte da minha vida, não só na infância, depois também de grande, eu também passei a fazer parte lá da casa, voltei lá depois de um tempo, longe, e por conta da mudança aqui para o apartamento e tal. Então eu voltei para casa da minha avó, foi uma época muito legal. Passei minha infância lá, que também foi uma época muito bacana. E sempre gostei dos meus avós. Eu tenho uma história bacana com os meus avós, desde de pequeno, né? Eu queria acompanhar eles. Estava na fase de alfabetização, estava aprendendo a ler. E eu andava com meu avô e com a minha avó para todos os lados. Ia muito com a minha avó na missa. E ela se admirava com o fato de eu já estar lendo todo o jornalzinho lá da missa, né? O folhetim que a gente acompanhava as missas. Então ela se admirava com tudo que eu lia na rua. E ela dizia, né? Ah, tá aprendendo a ler, olha que bacana, olha que legal. Então minha avó é uma pessoa, meus avós, né? Pessoas humildes, vieram do interior de Minas Gerais, né? De uma vida dura, difícil. Tanto meu avô, minha avó viveram numa situação muito difícil mesmo, né? Com muitos filhos, pouca estrutura, quase nenhuma estrutura, né? E aí eles decidiram vir para a cidade grande para evoluir, para crescer, para dar uma vida melhor para os filhos, né? E aí a partir daí que começou a vir os netos, né? Não deve ter sido nada fácil a vida deles, com certeza, assim como tantas outras pessoas passaram por histórias semelhantes. Então, eu tive sempre uma afinidade, uma, uma proximidade muito maior com os meus avós, né? Até porque eles cuidavam da gente e tal. A gente estava o tempo todo lá, brincava com os primos, com os tios, com as tias. Era sempre muito legal, sempre foi muito bacana. A minha avó, né, tem um apelido, vamos dizer assim, né? Todo mundo lá na rua conhece ela como Dona Terezinha, né? Mas na verdade não é o nome dela esse, é outro nome, que é uma história mais ou menos que todo mundo chamava ela por esse nome. E aí só quando foi casar que descobriram, que viram na certidão o nome correto dela, que aí passou a chamar de outro nome, mas sempre foi conhecida como Dona Terezinha, tanto é que o nome do artigo é Dona Terezinha, né? E que ela tem esse nome, gosta, e a turma chama, ela não liga, ela atende. E mais uma história muito curiosa, muito engraçada, muito legal. E eles foram um grande exemplo na minha vida, né? Tanto na vida dos meus tios, meus pais, acho que de todo mundo. Um exemplo realmente de perseverança, de humildade, de honestidade, tanto meu avô como a minha avó, de sempre querer ajudar os outros, sempre muito religiosos, né? Eles procuravam levar toda a família para a igreja, né? Alguns, cada um seguiu o seu caminho, cada um seguiu a sua crença, e foi difícil, acho que para eles no começo aceitar e tal, porque tem aquela rigidez da religião que a religião impõe, que eles seguiam, mas que com o tempo acho que eles passaram a aceitar, independente da religião, né? Cada um seguiu o seu caminho, cada um fez a sua parte e tá tudo bem, né? Tá tudo legal. Então foi uma experiência, né? Muito bacana. Esse respeito que todos têm, cada um seguindo a sua religião, uns que nem têm religião e tal, mas que com o tempo eles passaram a entender, a compreender e aceitar. Acho que isso é o mais importante, né? A gente tem que realmente aceitar, fazer aquilo que está ao nosso alcance e tal. E porque são filhos, né? A gente não vai deixar de gostar por estar
fazendo outras escolhas. Então, acho que faz parte de tudo isso. Mas era isso que eu queria falar, né, a respeito. Tem mais coisas, mais historinhas, acho que eu comentei lá no blog, né, para quem quiser dar uma olhada, dar uma lida lá. Aí a gente analisa, conversa, bate papo, troca uma ideia. Talvez isso traga mais reflexões para você e até de comentar a respeito da sua vida, dos seus avós, dos seus pais, seus parentes, amigos, né? É uma coisa bacana da gente refletir, pensar e trazer para hoje, para cá, tudo que a gente aprendeu. Beleza, gente? Então é isso aí. E aí a gente volta aí mais tarde com mais videozinhos aí, beleza? Valeu, galera. Um abraço e até mais.